acoplado ao conceito de sustentabilidade, que é um compromisso moral que a gente tem com o futuro, com as gerações futuras. Então, da conformidade legal para uma conformidade mais filosófica, mais difícil da gente entender, daí a importância desses sistemas multi-stakeholders para que esse negócio que a gente está falando fique, de alguma forma, mais clara. Então, essa viagem da legalidade para a moralidade passa a maior influência, maior vulnerabilidade por falhas relacionadas às questões socioambientais, danos reputacionais, exposição a campanhas de marketing, importância, e cada vez mais se torna importante a proatividade no cumprimento desses estándares. Esses estándares, como eu disse, não são mais aqueles definidos pela lei, mas são aqueles acordados pela sociedade como um todo em sistemas multi-stakeholders. Muito importante incorporar o ativismo dos stakeholders na resolução de riscos e conflitos, da equidade econômica, a história toda de fair trade, do lobby transparente, ou seja, o mundo caminhando para a expansão da discussão da legalidade, para a discussão da moralidade. Então, naquelas palavras-chave, elas são adicionadas ao conceito de legitimidade, quer dizer, legitimidade significa o que eu estou fazendo é aceito pela opinião pública, e como nós conversamos, a opinião pública é extremamente educada, influenciada pela sociedade civil organizada, pelas ONGs, que passam a ser um elemento gerador de conhecimento extremamente importante na sociedade como um todo, é extremamente impactada pela questão da reputação, né? Grande parte do que nós ouvimos até agora tem a ver com essa busca da reputação, com a busca de imagem corporativa. A adesão a sistemas como esse são fortes elementos geradores de diversificação. O etanol é uma alternativa energética diferente do petróleo. Isso tem um valor muito grande, esse valor precisa ser capturado, e ele só é capturado se você efetivamente tiver legitimidade, credibilidade daquilo que você está dizendo. E, de novo, essa legitimidade, essa credibilidade só é atingida no momento em que essa concertação com a sociedade civil for atingida também. Gestão de riscos, no fundo, tem muita gente que fala, não, a discussão da sustentabilidade se resume à gestão de riscos, riscos ambientais, riscos sociais e riscos econômicos. Então, a gente pode ler toda essa discussão a partir da ótica da gestão de riscos, da gestão de passivos, como eu disse, passivos que migram dos legais para os morais, ou que se expandem dos legais para os morais, e tudo isso proporcionando, no fim, acesso a mercados. A discussão, então, que a gente propõe sobre proteção de ecossistemas é essa, ela está longe de ser a apresentação aqui de uma tese sobre o que deve ser protegido, o que não deve ser protegido, mas sim a proposição de que essa discussão seja objeto desses processos multi-stakeholders que envolvem todos esses elementos, e que, a partir dessa concertação, desse diálogo, desse processo difícil, a gente vai definindo de uma maneira mais clara, mais evidente, o que a gente está querendo dizer com essa história da sustentabilidade, traduzindo tudo isso em padrões de produção que são efetivamente aqueles que devem atingir o campo, atingir os produtores, e que tem que ser extremamente simples e fáceis de serem compreendidos. Obrigado. Eu agradeço ao professor Roberto Vac pela sua apresentação, pelo rigoroso cumprimento do tempo, e passo em seguida a palavra ao Dr. David Cleary, que é chefe dos programas de conservação da TNC. O Dr. David é formado em Antropologia pela Universidade de Oxford, foi professor nas universidades de Edimburgo, Cambridge e Harvard, e atualmente trabalha nos projetos ambientais do Brasil desde 1999, exatamente na TNC. Com a palavra, o Dr. David Cleary. Okay.
I'm going to speak in Portuguese, but for anyone who wants to ask questions in English, I'm happy to take questions in English afterwards. Vou falar em português. Primeiro, agradecer à UNICA o convite, o fato de eu estar participando desse palco como representante de uma grande ONG internacional de conservação, significa, de fato, como o diálogo entre o setor produtivo e a sociedade civil tem amadurecido durante os últimos anos, mas, consequência do diálogo, é que, às vezes, você pode ouvir coisas com que você não concorda. Então, vamos ver se esse é o caso aqui. Eu vou, durante esses 15 minutos, colocar na mesa o que eu acho que são 5 verdades para nortear e balizar a discussão. Se essas verdades são convenientes ou inconvenientes, é para a plateia decidir, mas para mim são verdades mesmo assim. A primeira verdade tem a ver com a modernização do setor de biocombustíveis no Brasil. Que ninguém que presenciou a história dos últimos 20 e 25 anos no Brasil pode deixar de ser impressionado com a velocidade desse processo de modernização e o grau de sofisticação que esse processo já tem alcançado dentro do setor, comparado com outras áreas do agronegócio brasileiro. Modernização no sentido de sistema de produção, das tecnologias de processamento, da produção de campo, dos relacionamentos sociais dentro da indústria. Mas eu acho que ainda tem alguns passos faltando nesse processo de modernização. Se trata de um processo de modernização ainda um pouco incompleta. E vou voltar a esse ponto no final desta apresentação. Segundo ponto, segunda verdade que eu queria colocar na mesa é reforçar um ponto que já foi colocado por Fábio. Que é que o Brasil é muito mais, do ponto de vista ambiental, o Brasil é muito mais que a Amazônia. E especialmente os biomas do Cerrado e os biomas da Mata Atlântica, eles têm importância global. E mesmo se as fronteiras do Brasil fossem diferentes, e mesmo se o Pantanal e a Amazônia não ficassem dentro das fronteiras do Brasil, é importante que todo mundo reconheça que o Brasil, mesmo assim, ainda seria um país enormemente importante do ponto de vista global para qualquer ONG de conservação. Se pode, de fato, argumentar que a Mata Atlântica tem mais importância biológica do que a própria Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia, apesar de todos os seus problemas, ainda está mais ou menos 80% da bioma intacta. Enquanto a Mata Atlântica já se foi 93%, 92%. O que resta no bioma da Mata Atlântica são essencialmente remanescentes florestais de maior ou menor tamanho, que são, justamente pelo fato de ser remanescentes, refúgios, e podem, portanto, demonstrar níveis de biodiversidade até mais altos do que os níveis de biodiversidade amazônicas. E, de fato, se você vai buscar na literatura científica, você vai descobrir que, de todas as florestas do mundo, o hectare de floresta mais biodiversa já encontrado foi um hectare da floresta Mata Atlântica, com mais de 400 espécies de árvores. Então, o que significa isso? O que isso significa? Eu acho que, de vez em quando, às vezes dentro do setor de biocombustíveis, mas com mais frequência fora do setor de biocombustíveis, se propõe um tipo de barganha faustiana, no sentido que, bem, se a gente protege bem o Pantanal e a Amazônia, então a gente tem mais liberdade de ação então no Cerrado e na Mata Atlântica, que são os centros da indústria. Eu queria deixar claro que, do ponto de vista de qualquer organização ambiental, esse tipo de barganha faustiana é uma área onde a gente não pode entrar, pela própria importância biológica e ambiental da Mata Atlântica e do Cerrado. Agora, terceira verdade. Do ponto de vista ambiental, eu acho que o setor de biocombustíveis é o setor que mais oferece oportunidade para ONGs como a ONG que eu represento. Por quê? Porque o motivo, né, pela existência do setor de biocombustíveis é para substituir combustíveis fósseis. Então,
pela própria natureza da indústria, você está falando de uma indústria que terá, no mundo ideal, uma balança positiva de carbono. Agora, muitas vezes, hoje de manhã, na sessão de plenário, isso foi citado. Agora, eu queria aceitar a premissa, mas também enfatizar a importância do fato que uma balança de positivo de carbono não é necessariamente automático, né? Você tem que ter o sistema de produção corretos, que visam a questão de minimizar as emissões de carbono e, muito importantemente, né, considerando o tema dessa sessão, você não pode expandir a área plantada em cima de biomas nativos. Se você queimar florestas, se você queimar cerrado, você pode esquecer qualquer balança positiva de carbono. Você somente vai conseguir uma balança positiva de carbono expandida em cima de áreas já desmatadas há muito tempo. Isso é muito importante para o tema desse plenário, porque ele já sugere a função importante que o setor de biocombustíveis tem ou pode ter em termos da proteção de ecossistemas, justamente no sentido de canalizar a expansão agrícola e contribuir para a canalização da expansão agrícola para fora das áreas das matas nativas, intensificando a produção agrícola ao invés de estendendo e aumentando o alcance geográfico do uso de terra. Isso é fundamental. Eu acho que qualquer política de zoneamento, qualquer política de tentar, ao mesmo tempo, expandir a produção agrícola e maximizar a conservação, se você não intensificar desse jeito, você não vai poder conseguir alcançar esse objetivo. E eu queria, não posso resistir a essa oportunidade aqui de falar algumas coisas sobre as barreiras tarifárias contra o etanol brasileiro nos Estados Unidos, sabendo perfeitamente que eu estou representando uma organização americana, né? Eu sei que, do ponto de vista do setor, o fechamento do mercado americano através dessas barreiras tarifárias é uma oportunidade econômica perdida. Mas eu queria deixar claro que, do meu ponto de vista, se trata também de uma oportunidade de conservação perdida. Por quê? Porque se abrisse o mercado americano, obviamente haveria condicionantes ambientais nessa abertura. Você teria que ter um monitoramento dos produtores e um monitoramento do sistema de produção para garantir que você estava, de fato, conseguindo a balança positiva de carbono, que é o motivo para estar utilizando o etanol ao invés de gasolina. O problema, eu acho, é que vamos imaginar que essas barreiras caem, a gente sabe que o Brasil, a indústria de etanol brasileira responderia em escala muito grande. O mercado americano é grande o suficiente para realmente, por isso ser um grande motivo para a produção brasileira. E você teria, efetivamente, um setor estratégico do agronegócio brasileiro, trabalhando em escala, com produtores sendo monitorados, contribuindo no sentido positivo para a mudança climática, e assim fornecendo um exemplo extremamente importante para organizações como a minha e a sociedade civil em geral, e para os outros setores do agronegócio brasileiro, que são muito mais impactantes e negativos em termos do desmatamento e em termos da contribuição que eles fazem para a emissão de carbono, e dizer, olha, tem aqui um setor que está consciente do lado ambiental, que está produzindo de uma maneira responsável, que os produtores são monitorados, e vocês, está vendo? Não doe tanto, né, que seus colegas lá no setor de biocombustíveis podem fazer isso, então vocês também podem. E com isso eu acho que a comunidade da conservação também pede no Brasil com o fechamento do mercado americano. Bom, a quarta verdade que eu queria colocar na mesa é que, de fato, até agora, a expansão do setor de biocombustíveis e de cana